Amados irmãos e irmãs, hoje eu quero falar diretamente ao seu coração sobre uma verdade que pode transformar completamente a sua vida. Existe um momento na caminhada com Deus em que tudo muda. Não é apenas uma mudança de comportamento, não é apenas tentar ser uma pessoa melhor, é algo muito mais profundo. É uma transformação que começa de dentro para fora. A palavra nos ensina que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Isso significa que a sua identidade não está mais presa ao seu passado, aos seus erros, às suas quedas ou às marcas que a vida deixou em você. Talvez você esteja carregando lembranças que ainda doem. Talvez existam situações que você gostaria de apagar. Talvez você já tenha olhado para si mesmo e pensado que não pode mudar, que já foi longe demais, que não tem mais jeito. Mas hoje eu quero te lembrar de algo poderoso. Em Cristo, a sua história não termina onde você caiu. Ela recomeça onde a graça te alcança. Quando você entrega sua vida a Jesus, algo sobrenatural acontece. O velho homem, com suas culpas, seus medos, suas prisões, já não tem mais autoridade sobre você. Ele não é mais o Senhor da sua história. Pode até tentar voltar, pode até tentar te lembrar de quem você era, mas não tem mais o direito de definir quem você é, porque agora, em Cristo, você recebeu uma nova identidade. Uma identidade que não vem do mundo, uma identidade que não vem das opiniões das pessoas, uma identidade que não vem do seu passado, mas uma identidade que vem diretamente de Deus. E essa nova identidade muda tudo. Muda a forma como você se vê, muda a forma como você enfrenta os desafios, muda a forma como você caminha todos os dias, porque você não está mais tentando vencer sozinho, você não está mais preso ao que foi, você agora vive a partir do que Deus já começou a fazer em você. E talvez a grande pergunta hoje seja essa: você ainda está se definindo pelo que era ou pelo que Cristo já começou a fazer? Porque muitas vezes Deus já iniciou a transformação, mas a pessoa continua vivendo como se nada tivesse mudado, continua se chamando pelo nome do erro, continua se enxergando como incapaz, continua acreditando nas mentiras que um dia ouviu. Mas hoje Deus te chama para viver algo novo. Não é sobre ignorar o passado, é sobre não viver mais preso a ele, não é sobre fingir que nunca aconteceu. É sobre entender que não tem mais poder sobre você. A graça de Deus não apenas perdoa, ela transforma. O evangelho não apenas limpa, ele recria. Você não é uma versão melhorada do que era, você é uma nova criação. E isso significa que existe um novo começo disponível para você hoje. Um novo jeito de pensar, um novo jeito de viver, um novo jeito de caminhar com Deus. Talvez você ainda não veja tudo mudado ao seu redor, mas se você está em Cristo, a mudança já começou dentro de você. E tudo que começa dentro, com Deus, inevitavelmente se manifesta por fora. Então hoje, decida viver como quem realmente nasceu de novo. Levante-se com essa consciência, caminhe com essa fé. Declare essa verdade sobre a sua vida. Mesmo que os sentimentos digam o contrário, mesmo que as circunstâncias pareçam as mesmas, você não é mais quem você era. Você é alguém alcançado pela graça, transformado pelo amor, chamado para viver uma nova vida em Cristo, e essa nova vida não é perfeita, mas é cheia de propósito, cheia de presença de Deus, cheia de esperança. Se essa mensagem falou com você, eu quero te convidar a declarar aqui nos comentários: eu sou uma nova criatura em Cristo. E leve essa verdade com você ao longo do seu dia. Quando o passado tentar te acusar, lembre-se, ele já não te define. Quando a dúvida aparecer, declare: Deus está fazendo algo novo em mim. Quando o medo vier, firme o seu coração. A graça de Deus me sustenta. Continue guardando essa verdade no seu coração, porque aquilo que Deus começa, ele não abandona no meio do caminho, né? Muitas vezes o maior desafio não é aceitar que Deus perdoa, é acreditar que ele realmente transforma. É olhar para si mesmo e entender que a obra que Deus começou não depende da sua perfeição, mas da fidelidade dele. E é aqui que muitas pessoas se perdem, porque até aceitam o perdão, mas continuam vivendo como se ainda estivessem presos. Até ouvem que são novas criaturas, mas continuam reagindo, pensando e sentindo como antes. E sabe por quê? Porque a mente ainda precisa ser renovada. A nova identidade já foi liberada em Cristo, mas agora existe um processo diário de alinhar o coração com essa verdade. É uma caminhada, é uma construção.
É um relacionamento vivo com Deus. Não acontece tudo de uma vez, mas começa com uma decisão. A decisão de não voltar para aquilo que Deus já te tirou. A decisão de não alimentar pensamentos que já não combinam com quem você é. A decisão de confiar que mesmo em dias difíceis, Deus continua trabalhando em você. Talvez hoje você ainda lute com algumas áreas da sua vida. Talvez existam hábitos, pensamentos ou sentimentos que parecem resistir à mudança. Mas isso não significa que você não foi transformado. Significa apenas que você está em processo. E o processo não anula a promessa. Deus não olha para você como obra acabada, mas como uma obra em andamento. E ele não perde o controle daquilo que está construindo. Cada passo de fé, cada oração feita em meio à dúvida, cada vez que você escolhe continuar, mesmo cansado, tudo isso faz parte da nova vida que Deus está formando dentro de você. E existe algo muito importante que você precisa entender. O inimigo sempre vai tentar te puxar de volta para a antiga identidade. Ele vai tentar te lembrar de quem você era, vai tentar te acusar, vai tentar te convencer de que nada mudou, mas você precisa responder com a verdade, não com base no que você sente, mas com base no que Deus já declarou sobre você. Você não é mais escravo do passado, você não é mais definido pelos seus erros, você não é mais a mesma pessoa de antes. Em Cristo, você é livre em Cristo, você é perdoado. Em Cristo, você é uma nova criação. E quando você começa a viver com essa consciência, algo poderoso acontece. Suas escolhas mudam. Você passa a dizer não para aquilo que antes te dominava. Você passa a buscar aquilo que te aproxima de Deus. Você começa a viver com propósito, com direção, com esperança, não porque você é forte, mas porque Deus está te fortalecendo. E mesmo quando você tropeça, você não volta para o ponto inicial, porque quem nasceu de novo não vive mais caído. Pode até cair, mas agora levanta com mais consciência, com mais fé, com mais dependência de Deus. Essa é a diferença. A velha vida te mantinha no chão, a nova vida te levanta, te restaura e te faz continuar. Então não desista do processo. Não se cobre além do que Deus está fazendo. Não se compare com outras pessoas. Não duvide daquilo que Deus já começou em você. Continue caminhando, continue buscando, continue crendo, continue se posicionando como alguém que pertence a Cristo. Porque a cada dia, mesmo que você não perceba, Deus está te moldando, te fortalecendo e te levando para mais perto daquilo que Ele sonhou para a sua vida. E um dia você vai olhar para trás e perceber que não é mais a mesma pessoa. Aquilo que antes te prendia já não tem mais força. Aquilo que antes te definia já não tem mais voz. Aquilo que antes parecia impossível já foi vencido pela graça. Tudo porque você decidiu permanecer em Cristo. Hoje eu quero te fazer uma pergunta muito sincera. Você está disposto a viver todos os dias como alguém que realmente nasceu de novo? Não apenas em palavras, mas em atitudes, não apenas em momentos, mas em constância, porque essa decisão muda tudo. Existe algo ainda mais profundo que precisamos compreender sobre essa nova vida em Cristo. Ela não é apenas uma mudança de destino, é uma transformação contínua de identidade, de mente e de coração. Quando Deus te chama de nova criatura, Ele não está falando apenas sobre o que você deixa para trás, mas principalmente sobre aquilo que você começa a se tornar a partir desse encontro com Ele. E esse se tornar acontece todos os dias. Não é apenas no momento da decisão, não é apenas no dia em que você entrega sua vida a Jesus, mas é em cada escolha, em cada pensamento, em cada atitude ao longo da sua caminhada. É quando ninguém está vendo, é quando você está sozinho, é quando você precisa decidir entre o que é fácil e o que é certo. É nesses momentos que a nova identidade começa a se manifestar de forma real, porque ser uma nova criatura não é um título, é uma vida que precisa ser vivida. E talvez aqui esteja uma das maiores chaves que muitos ainda não entenderam. Deus já fez a obra completa na cruz, mas Ele te convida a viver essa obra na prática todos os dias. Isso significa que existe uma responsabilidade espiritual, não para conquistar o amor de Deus, porque esse você já recebeu, mas para viver de forma coerente com aquilo que você já é em Cristo. E como isso acontece? Acontece quando você começa a alimentar aquilo que vem de Deus dentro de você. Quando você busca a presença de Deus de forma intencional, quando você se conecta com a palavra, quando você escolhe obedecer, mesmo quando não é fácil,
porque a nova identidade cresce no ambiente certo. Assim como uma semente precisa de cuidado para florescer, a nova vida em Cristo precisa de alimento espiritual para se fortalecer. Se você alimenta pensamentos antigos, a tendência é sentir como antes. Se você se prende a hábitos antigos, a tendência é agir como antes. Mas quando você decide se encher daquilo que vem de Deus, algo começa a mudar de dentro para fora. A sua mente começa a ser renovada, o seu coração começa a ser alinhado, as suas atitudes começam a refletir quem você realmente é. E aos poucos, aquilo que antes era luta constante começa a perder força. Não porque você se tornou perfeito, mas porque você está sendo transformado. E existe algo muito importante que você precisa guardar. Transformação verdadeira não é imediata, mas é inevitável para quem permanece em Cristo. Talvez hoje você ainda veja falhas, talvez ainda existam dias difíceis, talvez você ainda se sinta em conflito em algumas áreas, mas não pare, porque cada passo que você dá em direção a Deus está te afastando daquilo que você era. Mesmo que pareça lento, mesmo que pareça pequeno, mesmo que ninguém perceba, Deus está vendo. E mais do que isso, Deus está operando. Ele está moldando o seu caráter. Ele está fortalecendo a sua fé. Ele está te ensinando a viver de uma forma que antes você não conseguia. E tudo isso faz parte desse processo lindo de se tornar quem você já é em Cristo. Agora, existe uma decisão diária que precisa ser tomada. A decisão de permanecer. Permanecer quando está fácil, permanecer quando está difícil, permanecer quando você sente e permanecer quando você não sente nada. Porque não é sobre emoção, é sobre convicção. Convicção de que Deus não voltou atrás, convicção de que a obra continua, convicção de que a sua identidade já foi definida em Cristo. E quando você vive com essa convicção, algo poderoso acontece. Você deixa de ser guiado pelo momento e passa a ser guiado pela verdade. E isso muda tudo. Muda a forma como você reage, muda a forma como você enfrenta tentações, muda a forma como você enxerga a si mesmo. Você começa a viver não como alguém tentando mudar, mas como alguém que já foi transformado e agora está aprendendo a viver essa realidade. E isso traz leveza, porque você entende que não precisa carregar o peso de se provar o tempo todo. Você apenas precisa permanecer em Cristo. E permanecer em Cristo é confiar, é obedecer, é voltar para Ele sempre que necessário, é não desistir daquilo que Ele começou em você. Então, hoje, mais uma vez, eu te convido a refletir. Você tem vivido de acordo com a nova identidade que recebeu ou ainda tem dado espaço para o velho homem falar mais alto? Se essa mensagem falou com você, eu quero te convidar a escrever aqui nos comentários: eu escolho permanecer em Cristo todos os dias. E que essa não seja apenas uma frase, mas uma decisão real na sua vida. Leve isso com você. Quando a dúvida vier, permaneça. Quando a tentação aparecer, permaneça. Quando o cansaço bater, permaneça. Porque é na permanência que a transformação se consolida. E é na constância que você começa a viver tudo aquilo que Deus já preparou para você. Que o Senhor abençoe a sua vida, fortaleça o seu coração, renove a sua mente e te dê perseverança para continuar esse processo lindo de transformação. Que você viva plenamente essa nova identidade. Que você experimente a graça de Deus em cada detalhe e que nunca se esqueça de quem você se tornou em Cristo. E que a paz de Deus te acompanhe, te sustente e te guie todos os dias da sua vida. Amém.